Eleições americanas. Protestos contra o pré-candidato republicano Donald Trump terminam com prisões na Califórnia. Só hoje foram 5. Nem as grades foram suficientes para conter os manifestantes. Com cartazes e palavras de ordem, centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao hotel, onde o magnata faria um discurso. A situação alterou os planos de Donald Trump, que, cercado por seguranças, precisou entrar no evento pela porta dos fundos. Mas não afetou o bilionário, que ironizou. Essa não foi a entrada mais fácil que fiz. Parecia estar cruzando a fronteira. Desde que chegou à Califórnia, Trump enfrenta protestos. Ontem, manifestantes pró e contra o magnata entraram em conflito. Pelo menos 20 pessoas foram detidas. O pré-candidato aqui de Nova York foi à Califórnia em busca de votos. Só que o estado mais populoso do país é também um dos que tem mais imigrantes. Por isso, Donald Trump encontrou tanta rejeição. É que entre as suas propostas existem várias contra a imigração. Em São Paulo, os termômetros marcaram hoje à tarde apenas 16,5 graus. Veja agora a previsão do tempo para todo o Brasil. Fim de semana com cara de inverno em quase todo o país. Mínima de 6 graus em Curitiba e de 14 em Goiânia. Hoje a Serra Catarinense registrou 4 graus abaixo de zero. Amanhã pode gear e faz um grau negativo. À tarde faz 25 graus no Rio de Janeiro e em Cuiabá. Chove forte na região norte. No sudeste e no nordeste, pancadas isoladas. Faz sol do Rio Grande do Sul ao Amazonas e em parte do nordeste. Fim de semana frio e com pancadas de chuva em São Paulo. E na segunda, cai ainda mais com 10 graus. Bem mais gelado no sul de Minas. Em Monte Verde, apenas 5 graus no domingo. Para quem prefere o calor, vai dar praia no Nordeste. No sábado, faz 33 graus em Salvador. O mês termina amanhã como o abril mais seco dos últimos 16 anos em São Paulo. Em maio, as frentes frias vão avançar mais e deve chover dentro da média para esta época do ano. O prazo para a entrega do imposto de renda termina daqui a pouco, quando estiver faltando 1 minuto para meia-noite. Quem deixar para segunda-feira vai pagar multa de no mínimo R$ 165, mas que pode chegar a 20% do imposto devido. Nada de sol nem de praia. Hoje os cariocas se agasalharam para enfrentar o frio. A temperatura durante a madrugada atingiu 15,9 graus na zona norte da cidade, a mais baixa do ano. Por causa da ressaca, o mar ficou agitado com ondas de até 4 metros. Só os surfistas entraram na água. Começa amanhã em todo o país a campanha de vacinação contra 3 tipos de gripe, incluindo H1N1. Nos postos de saúde, 54 milhões de doses serão distribuídas de graça para crianças de até 5 anos, gestantes, idosos e pessoas com doenças crônicas. A campanha segue até o dia 20 de maio. Está preso no Brasil um dos maiores traficantes de drogas da Colômbia, também procurado pela polícia dos Estados Unidos. Ele estava hospedado num hotel no interior de São Paulo e usava documentos falsos. O colombiano tem uma longa ficha criminal que inclui assassinatos, torturas e tráfico de drogas. Edward Giraldo Cardoça, conhecido como Boliqueço, está preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Ele é um homem perigoso e procurado pela polícia dos Estados Unidos e da Colômbia. Ele é um dos líderes do cartel Los Urabenhos, que é hoje o grupo paramilitar mais poderoso e mais bem estruturado da Colômbia. O traficante foi preso em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A polícia desconfiou de uma mulher colombiana que atravessou a fronteira, pegou um voo com destino à cidade e passou a monitorá-la. Ela é esposa de Edward e está grávida. Eles foram abordados em um hotel. O traficante apresentou um documento falso e foi preso em flagrante. Nas redes sociais, as repercussões. O Ministério de Defesa da Colômbia comemorou a prisão de Boliqueço. O diretor da Polícia Federal do país também agradeceu a ação brasileira.
A organização Los Urabenhos, chefiada por Boliquesso, atua na região do Vale, no oeste da Colômbia. Ele também tem ligações com um outro grupo, Los Rostrojos. São organizações que, desde os anos 90, tentam ganhar território, competindo com as Farc, as Forças Revolucionárias da Colômbia, um grupo político que usa a violência e o tráfico de drogas para se manter. Boliquesso teria ligações com Dario Antônio Suga, o Otoniel, um dos mais procurados traficantes do mundo. Uma informação que leve à prisão dele vale 5 milhões de dólares de recompensa oferecida pelos Estados Unidos. Um documento da Justiça colombiana, já enviado ao Brasil, diz que Boliquesso tem prisão decretada pelos crimes de homicídio e tortura. Na polícia norte-americana, foi indiciado por fazer parte de uma quadrilha de tráfico internacional de cocaína. Ele era o traficante-chave na distribuição de cocaína nos Estados Unidos. Mas é importante dizer que esse grupo não é acusado só de tráfico de cocaína. Na Colômbia, ele é acusado de tráfico de drogas, assassinatos, massacres de civis, de policiais, de membros das forças de segurança, sequestros, ataques terroristas com bombas. É um grupo perigosíssimo. Não é a primeira vez que traficantes colombianos considerados perigosos são presos no Brasil. Em agosto de 2007, Juan Carlos Abadia, um dos chefões do tráfico internacional, foi detido e extraditado para os Estados Unidos. Boliquesso também pode ser extraditado para a Colômbia. No Brasil, ele vai responder por uso de documento falso. Mas a polícia não descarta a participação dele no tráfico de drogas. A investigação agora vai apurar os possíveis contatos desse traficante aqui em Ribeirão Preto e região e no estado de São Paulo, eventualmente até em outros estados do Brasil. Um militar da aeronáutica foi preso por envolvimento numa quadrilha de traficantes no Rio de Janeiro. Ele é acusado, inclusive, de participar de uma sessão de tortura promovida pelos criminosos. Numa outra ação, a polícia prendeu mais 12 suspeitos de ligação com o tráfico no estado. A vida de roubos e furtos de Bismarck Medeiros terminou nesta manhã. Ele foi preso durante uma operação policial no complexo de comunidades de Manguinhos, na zona norte da cidade. O assaltante ficou conhecido depois de aparecer nesse vídeo, atacando um motociclista na linha amarela. Ele ameaça a vítima que gravou toda a ação. Aos 20 anos, Bismarck volta para a cadeia depois de cumprir pena por furto. Além dele, outros 11 criminosos foram presos. 300 policiais participaram da ação. O objetivo era prender 28 traficantes. Um suspeito tentou fugir de carro e acabou batendo num blindado da polícia. A troca de tiros deixou marcas no muro da casa deste morador. Aí eu vi quando bateu aqui que estourou tudo, eu corri lá pra dentro. Aí tá todo mundo espantado dentro de casa, o outro não foi nem pra escola. Em outra comunidade, também na zona norte do Rio, uma briga entre namorados foi a principal pista que levou a polícia a prender suspeitos que participavam de uma quadrilha acostumada a impor o medo e torturar moradores em nome do tráfico. Entre os criminosos estava um militar da aeronáutica. Ian Clínio é cabo da aeronáutica e nas redes sociais se gabava de usar farda, mas segundo a polícia o militar se perdeu. Nas horas de folga, ele colaborava com o crime organizado. Ele era uma pessoa que auxiliava o tráfico em diferentes atividades, né? Até a questão de aconselhamentos, né? de manuseio de armas, enfim, e de várias outras coisas. O cabo da aeronáutica foi preso por policiais da Delegacia de Combate às Drogas. Ele e mais 4 suspeitos são acusados de terem sequestrado e torturado um ex-morador do Morro do Juramento. A vítima teve um romance com Raíza da Silva Carvalho. O fim do relacionamento revoltou a moça, que decidiu se vingar do ex-companheiro. Ela o avistou e falou que ele era como se fosse um informante, um X9 da facção que anteriormente dominava o tráfico naquela região. O homem foi brutalmente agredido no alto do morro. Sobrevivente do Tribunal do Tráfico, ele reconheceu o militar.
Também no Rio de Janeiro, imagens gravadas pelas câmeras de uma viatura mostram o momento em que 2 policiais militares são atacados na zona norte da cidade. O tiroteio ocorreu ano passado, mas só agora o vídeo foi divulgado. Os policiais enfrentam criminosos que tinham acabado de roubar uma carga de cigarros. O primeiro PM atira e se esconde atrás de um poste. O segundo aparece logo depois, já atingido na perna. Os assaltantes continuam atirando e os policiais revidam. Quando o tiroteio acaba, o PM arrasta o colega até o carro para socorrê-lo. O policial baleado teve que amputar a perna. Em Minas Gerais, em menos de um mês, ocorreram 2 assassinatos na porta de boates. Dessa vez, a briga começou porque um homem derrubou um copo de bebida sobre o outro. Ao sair da boate em Belo Horizonte, Guilherme Alves foi morto com tiros a queima-roupa na frente de dezenas de testemunhas. Ele tinha 33 anos e era pai de 3 filhos. Nem a polícia intimidou o mecânico Paulo Henrique Gonçalves, que acabou preso em flagrante. A polícia diz que a briga entre os dois começou dentro da casa noturna, o que a administração nega. Segundo os investigadores, o motivo seria banal. Guilherme teria derrubado bebida em Paulo. Paulo então decidiu pegar a arma no carro e cometer o crime. Ele tentou separar uma briga e está morto. Foi assassinado pelas costas, sem direito de defesa, estava com um casamento marcado para outubro. O dono diz que não houve briga dentro da boate. É o sonho de todo mundo que as casas noturnas se responsabilizam, por toda a segurança fora da casa. No dia 8 desse mês, o estudante de Direito Cristiano Guimarães, de 22 anos, também foi morto ao deixar uma festa. O caso foi em Contagem, na região metropolitana. Ele foi espancado por 2 policiais que estão presos. Um outro homem está foragido. A segurança é muito fraca, porque ninguém hoje dá valor à vida. O desemprego voltou a crescer nos primeiros 3 meses do ano e registrou um novo recorde negativo. São mais de 11 milhões de pessoas sem trabalho no país. Num posto de atendimento ao trabalhador em São Paulo, a filha procura o primeiro emprego. E a mãe, dispensada há 3 meses, busca uma nova chance. Eu vou em firma, faço entrevista e mando aguardar que vai entrar em contato e nada, Só nesta semana, Manuela entregou 40 currículos. A pessoa sai na esperança de arrumar algum serviço e volta para casa estressada, porque só gasta dinheiro. Menos vagas e cada vez mais concorrência por elas. O desemprego no país continua crescendo. No primeiro trimestre chegou a 10,9%. São 11 milhões de brasileiros sem trabalho, 2 milhões a mais do que no trimestre anterior. É o pior resultado desde que a pesquisa começou a ser feita em 2012. Os setores que mais demitiram foram a indústria e a construção. Nos postos de atendimento ao trabalhador, existem hoje, para todo o estado de São Paulo, apenas 4.800 vagas abertas. As vagas que tem disponíveis são vagas para o setor de serviços, que seria limpeza, telemarketing, vagas para atendente de balcão, que são as vagas rotativas, Este especialista em gestão de recursos humanos diz que a dificuldade de conseguir emprego é ainda maior para quem tem qualificação, mesmo que aceite ganhar menos em outra função. Uma pessoa desse tipo, ela provavelmente aceitaria esta posição e continuaria à procura, eventualmente, de outro desafio. Isso é muito claro para as empresas. A esperança de Marcos agora é que finalmente foi chamado para uma entrevista de emprego na semana que vem. E você quer hoje, basicamente, trabalhar, só isso e nada mais. Em São Paulo, uma mulher com uma perna mecânica foi barrada na porta giratória de um banco. Ela explicou a situação, mas nem assim conseguiu entrar. Foi preciso chamar a polícia e, para convencer o funcionário, ela tirou a prótese. A cliente levou 1 hora para entrar no banco. Em Belém, 2 homens se aproximam de um carro e ameaçam o motorista. Ele sai do veículo. Repare que uma viatura passa ao lado, mas os policiais não percebem o assalto. Depois de revistar a vítima, os criminosos entram no carro e fogem. Ninguém foi preso até agora. O roubo de cães tem acontecido com mais frequência do que a gente imagina. Em Porto Alegre, nesta semana, foram 2 casos. Em um deles, uma cachorrinha foi recuperada com a ajuda da polícia.
Foram 2 dias longe de casa e a cadelinha está de volta após uma tentativa de extorsão. Patrícia teve a residência invadida. Os ladrões levaram objetos pessoais e também o bem mais precioso, a Shih Tzu de 9 anos. A dona então divulgou nas redes sociais o furto da mascote e recebeu uma mensagem no celular exigindo R$400 pelo animal. Nós vamos entregar a cadela numa boa, entendeu? Ela só quer o dinheiro. Eles me mandaram uma foto e eu vi que era ela. A única coisa que eu pensava era ir buscá-la. A dona da cadela não cedeu aos sequestradores. Registrou o boletim de ocorrência e foi buscar Penélope acompanhada por policiais à paisana. Um homem de 24 anos foi preso em flagrante acusado de extorsão. E ele já tinha antecedentes por roubo e furto qualificado. Muitas vezes essa atitude de ligar e dizer que está na posse de um bem muito desejado, de um animalzinho muito estimado, pode servir como desculpa para atrair uma vítima com um carro ou com dinheiro para um local ermo e ali praticar um outro crime contra essa mesma vítima. Os donos dessa poodle de 15 anos também foram vítimas de sequestradores de animais. A cadela foi levada da casa onde vivia nesta semana. Camila ainda não tem notícias da cachorrinha que é cega e tem tumores. Mas sabe que em caso de extorsão, a polícia deve ser acionada. É uma maldade muito grande tirar ela da família. É um animalzinho que tem sentimentos e deve estar sentindo a falta dos donos. O juiz Sérgio Moro aceitou 2 denúncias do Ministério Público Federal contra o marqueteiro do PT, João Santana, e a mulher Mônica Moura, o presidente afastado da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, e outras 14 pessoas. Com a decisão de Sérgio Moro, passam a ser réus por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa João Santana, a mulher dele, Mônica Moura, e Marcelo Odebrecht. Já João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, é réu por lavagem de dinheiro e corrupção. O juiz Sérgio Moro aceitou as 2 denúncias propostas pelo Ministério Público Federal. A primeira está ligada ao pagamento de mais de R$200 milhões de propina ao operador Swiskornik, que teriam sido divididos entre funcionários da Petrobras e o Partido dos Trabalhadores. A segunda denúncia é sobre o que é chamado pela força-tarefa da Lava Jato de Departamento de Pagamento de Propinas da Odebrecht e teria movimentado quase R$50 milhões. João Santana e Mônica Moura, que teriam recebido parte da propina destinada ao Partido dos Trabalhadores e o operador Swiskornik, se tornaram réus nas 2 ações. Essa é a terceira ação penal contra a Odebrecht. Em uma delas, o presidente afastado do grupo, Marcelo Odebrecht, foi condenado a 19 anos e 4 meses de prisão. Todos os envolvidos na 23ª fase, batizada de Acarajé, e na 26ª, chamada de Xepa, passam a responder pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Uma denúncia exclusiva sobre o trabalho infantil na produção de castanha de caju. E a estreia do quadro 50 por 1 com Álvaro Garneiro. Destaques do próximo Domingo Espetacular. Olá, uma denúncia que nasce de uma iguaria tipicamente brasileira. Você vai conhecer o drama das famílias que vivem de torrar e quebrar a castanha de caju. Até as crianças trabalham. Na Semana das Mães, uma reportagem especial sobre a formação dos bebês. Entenda a difícil combinação de fatores que levam ao surgimento de um novo ser. Você vai acompanhar a história de 3 mulheres nos 9 meses da gravidez. As transformações no corpo da mãe. O passo a passo da formação de uma nova vida. Estreia espetacular. As viagens de Álvaro Garneiro no 50 por 1. Ação. Aventura. Os lugares mais curiosos. Requintados. E surpreendentes do planeta. Na primeira semana, uma experiência de tirar o fôlego. O coração já está começando a bater um pouco mais forte. Álvaro visita um santuário secreto de grandes felinos. Pouca gente consegue chegar lá. Menos ainda entrar no território dessas feras. Eu tô quase sem ar aqui. Como vai ser esse encontro? É neste domingo. É depois da Hora do Faro. A gente se vê.
Pela primeira vez na história, a chama símbolo da Olimpíada esteve na sede das Nações Unidas em Genebra, na Suíça. A cerimônia foi realizada em conjunto com o Comitê Rio 2016. Depois, a tocha seguiu para o Museu Olímpico, em Lausanne, e desembarca no Brasil na terça-feira. A tocha será levada por 12 mil pessoas até chegar ao Rio de Janeiro para a cerimônia de abertura dos Jogos no estádio do Maracanã, no dia 5 de agosto. Usain Bolt é o grande nome dos Jogos Olímpicos do Rio. O homem mais rápido do mundo quer aumentar sua enorme coleção com mais 3 medalhas de ouro. Tudo bem, Brasil? Tudo bem. O maior astro dos Jogos Olímpicos não vê a hora de voltar ao Brasil. E os brasileiros certamente estão contando as horas para ver em ação o maior velocista do mundo. Bolt concorda que muita gente quer vê-lo pelo que fez no passado e pode fazer no futuro. E confessa que está ansioso para voltar ao Rio. Recordista mundial, bicampeão olímpico no 100, 200 metros e no revezamento 4x100. Nas Olimpíadas no Rio, Bolt pretende fazer ainda mais história. Além de 3 medalhas de ouro, Bolt quer mais no Brasil. O sonho do multicampeão é quebrar o próprio recorde nos 200 metros. Bolt quer bater a marca de 19 segundos. Os treinos são nessa pista, numa universidade em Kingston, capital da Jamaica. Mesmo com propostas milionárias para treinar na Europa e nos Estados Unidos, Bolt não abre mão de viver no seu país. Ele fala que ama morar aqui, perto da família e dos amigos. E ainda tem o apoio dos jamaicanos. Isso motiva para trabalhar mais forte. E no Esporte Fantástico, você vai conferir a paixão de Bolt pelos carros, pelo Rio de Janeiro e os planos para depois da aposentadoria em 2017. Amanhã, às 10h15, logo após o Fala Brasil especial. Disputar várias provas no mesmo dia em busca de uma única medalha. Parece difícil, né? Mas tem quem faça isso nas Olimpíadas. São atletas conhecidos pela versatilidade. Você acha complicado correr 110 metros tendo que pular essas barreiras? E desafiar a gravidade no salto com vara? Ou ainda lançar o dardo e o disco com perfeição? Agora imagine tudo isso em sequência. O brasileiro Luiz Alberto é o nosso especialista nesta, que é uma das modalidades mais nobres do esporte olímpico. É o superatleta, né, do atletismo. Mais do que força e precisão, o que está em jogo aqui é a capacidade do atleta para se adaptar mentalmente. Você sai de uma prova e começa a pensar na outra. Então, a capacidade cerebral também de você mudar a chavinha, né? Exatamente. Em apenas 2 dias, são 10 provas em sequência. Além de utilizar quase todos os grupos musculares do corpo, é preciso ser muito versátil para dar conta de tantos equipamentos diferentes. Olha só, a vara para o salto, a barreira na prova dos 110 metros e depois os lançamentos. Aqui, o dardo, o disco, tem um encaixe diferente aqui na mão. O peso para o arremesso, sem falar de 7 tipos diferentes de sapatilhas. Medalha de bronze no PAN de Toronto, Luiz Alberto está na fase final de treinamento para a Olimpíada do Rio. Durante uma semana, acompanhamos a preparação dele em São Caetano, no ABC Paulista. O Luiz esteve também em Londres em 2012, mas espera ir bem mais longe dessa vez. Você tem uma meta, sim? Tenho, sim, com certeza. A meta é estar entre os 8 finalistas, né, no caso da prova, porque a gente está vindo de uma condição melhor de treino. O simpático Luiz Alberto continua a treinar. Agora só falta o dardo, o disco, a corrida, o salto em altura, em distância, com vara. Ufa, cansa só de olhar.
melhor relaxar um pouco. Ritmo, agilidade, coordenação de movimentos. A música para ele é um esporte, um hobby que ajuda a desfazer as tensões. Mas repare bem na posição das costas e dos pés. Esse é outro atleta brasileiro conhecido pela versatilidade. A mesma perfeição ele busca aqui. Arthur Nori deve ser o nosso representante numa das modalidades mais difíceis da Olimpíada, o individual geral na ginástica artística. O mais difícil para ele, as argolas, que levaram o colega Zanetti ao ouro em Londres. É uma força muito específica, assim. Às vezes, se você fica muito forte de argolas, pode prejudicar nos outros aparelhos. Numa final, na Olimpíada, por exemplo, são pouco mais de 2 horas para fazer os 6 aparelhos. Do salto, às barras. Do solo, às argolas. O Nori encara esse desafio. É o que na ginástica artística eles chamam de um atleta completo. Completo e exigente com ele mesmo. Durante a tarde de treinamento ao lado da seleção brasileira em São Bernardo, o Nori mais de uma vez ficou assim. Tudo para que não se repita uma cena como essa do Pan de Toronto. É muito ruim errar, porque você sabe que você vai ter que repetir, fazer de novo e você sempre busca fazer bem feito, sempre. Que a ginástica é isso, é buscar a perfeição. O treinador está em cima o tempo todo. Argolas. Para de reclamar. Para quem não conhece, parece tudo tão perfeito, mas eles enxergam defeito em tudo. E por isso o Nori segue repetindo, até que cada série, em cada um dos 6 aparelhos, seja executada assim, como se fosse por música. Eu penso desde aqui de casa, assim, eu só tenho uma chance para acertar a música, então vai ser agora. Aí eu apresento assim... E sai do piano e faz assim. Sai do piano e faz assim, apresenta agora, eu vou para acertar. E aí eu vou tocando. Olha, hoje o Jornal da Record começou com o registro da agressão do segurança de um hospital a um paciente idoso. Uma crueldade. Crueldade inexplicável, né? Mas a gente termina com uma boa notícia, com a festa que um abrigo de Goiânia fez para o aniversário de uma idosa. Ela completou 115 anos. Uma cena de respeito e carinho. Dona Maria de Lourdes vestiu a melhor roupa para a festa. Só manteve o chinelinho porque não aguenta sapatos. A roupa nova realça o corpo alto e magro. Ela nasceu em 1901. Antes do avião, do carro, do rádio, da TV e, claro, muito antes dessas novidades que hoje registram o aniversário dela. Bastante velha, mas estou satisfeita. A Dona Maria está há pouco tempo em Goiânia. Para os padrões dela, apenas 46 anos. Ela acredita que o segredo de ter chegado tão longe foi a vida na roça, lá em Oliveira, interior de Minas Gerais, onde ela viveu 69 anos. A gente planta de tudo, arroz, milho, feijão, café, de tudo. Na falta de herdeiros próprios, ajudou a criar os dos outros. E adotou Sinésia, hoje com 71 anos e vivendo com ela no mesmo abrigo em Goiânia. Ela ficou comigo e me criou e hoje eu crio ela. Maria de Lourdes vive há 7 anos no abrigo, com mais 55 pessoas. O aniversário foi preparado com doações e um mutirão para a mão de obra. Maria de Lourdes, 115 anos, né? Maravilha, né? 115 anos, não é fácil não, né? Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um, né? Ela ouviu o parabéns com aparente indiferença. Talvez porque a música seja uma dessas coisas novas. A letra em português nasceu 41 anos depois da aniversariante.
Água de Minas faz bem para a saúde, hein? Saúde para minha conterrânea. O Jornal da Record de hoje termina aqui. O conteúdo dessa edição está disponível na íntegra no R7 Play. Fique agora com a super tela e o filme A Múmia. Obrigada pela sua companhia. Mais uma vez, um ótimo final de semana para você. Até segunda. Boa noite, até segunda.